Um outro exemplo que a gente pode associar da osmose é justamente no preparo do alimento, tá? Principalmente no que diz respeito ao preparo da carne, né, das verduras, enfim. Então, vamos associar aqui a seguinte situação. Vocês sabem que a carne, ela contém vários micro-organismos, né? Assim que a gente compra ela lá no frigorífico, no próprio mercado público, nós percebemos que as condições não são apropriadas para a gente, né, diretamente consumir. Então, o que é necessário fazer? É necessário você lavar o alimento, verificar, né, se não há nenhum carocinho, nenhum mondronguinho ali de algum tipo de cisto, coisas desse formato. E, dependendo dessa situação, o que é que a gente sempre faz quando vai preparar o alimento, né? Se você vai colocar ali para fazer um churrasco, você coloca o sal, você coloca na hora que você está preparando, coloca um vinagre, coloca ali vários temperos, né, para dar um gosto melhor. Mas se tratando do sal, é interessante a gente entender a seguinte situação. Imagine que você está aplicando sal sobre a carne, tá? Então, o que é que vai acontecer? O meio, e tem vários micro-organismos ali sobre ela, né? Bactérias, enfim. Então, o que é que vai acontecer? O meio extracelular, ele está carregado de soluto, mais do que no meio intracelular, ou seja, dentro da estrutura das bactérias, dos micro-organismos protozoários, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer nessa situação? Vai acontecer um processo osmótico, na qual as bactérias vão se desidratar, vão perder solvente, certo? Por meio extracelular, que está carregado de soluto, no caso o soluto que a gente está falando aqui é o próprio sal. Com isso, elas vão acabar morrendo, elas vão ter uma perca excessiva, né, de água, de líquido do organismo delas, né, da estrutura celular delas, na verdade. Então, isso vai prejudicar esses pequenos seres, esses micro-organismos, na qual eles vão ser eliminados, tá? Então a gente sabe, né, que o sal, além da temperatura, além também, né, do vinagre, tudo isso pode provocar aí a eliminação desses micro-organismos no alimento. Mas falando especificamente, né, da ação do sal, atuando aí nesse processo de desidratação, na qual nós nos referimos aí um exemplo, tá? Colocamos aqui como exemplo do processo osmótico. Da mesma forma, você pode fazer, né, esse experimento, você pode associar essa situação quando está sendo colocado lá o sal sobre algum vegetal, né, algum tipo de leguminosa ou algum tipo de verdura, certo? Que você vai perceber que, por exemplo, o alface, se você aplicar o sal sobre ele, você vai perceber que a estrutura foliar, certo, vai murchar, certo? Ela vai diminuir de proporção, tá bom? Então, tudo isso é em decorrência do processo osmótico, tá certo? Agora, nesse momento da nossa aula, eu vou querer que vocês façam a seguinte situação. É um experimento, certo? Vocês vão pegar 2 copos de vidro, vão colocar nesses copos, tá? Em cada um, uma quantidade, tá? De meio copo de água. Colocar aí água até a metade desses copos. E aí eu vou precisar também que vocês peguem 2 ovos, tá certo? Peguem 2 ovos e peguem também, tá? Sal. Pega o sal de cozinha para que a gente possa fazer esse experimento aqui, tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Colocou metade, né? Cada um dos copos contém metade de água, cada um deles. Você vai colocar o ovo em cada, na verdade, volta, tá? Colocou a água até a metade. Um desses copos você vai adicionar, né, algumas colheres de sal. Por exemplo, você pode colocar 2 colheres, tá? Não tem problema não. As colheres normais, aquelas de sopa, tá? Não precisa ser tão grande. E no outro você deixa normal, sem sal, só com água mesmo. Agora você vai e coloca, né, os ovos, um ovo em cada copo, tá bom? Tendo feito isso, você vai deixar esse material em repouso e com o decorrer do tempo você vai ficar observando para você ver o que é que realmente
tá? Tá acontecendo ali e que tipo de associação você vai fazer desse experimento com relação a esse processo da osmose, né? Que é o assunto da nossa aula de hoje. Tendo feito esse experimento, vocês vão colocar, certo? Eu quero que vocês façam essas observações do experimento, tá bom? A cada 2 horas. Então, por exemplo, né? A nossa aula, ela tá acontecendo agora, né? Às 10 horas, tá? Daqui a 2 horas, quando for 12 horas, vocês vão observar o experimento. Quando for 2 horas da tarde, vocês vão observar novamente. E quando for 4 horas da tarde, é a última fase, certo? Aí eu acredito que já tem um tempo favorável para vocês realmente comentarem, certo? A respeito dos efeitos que vocês perceberam diante do experimento. E dá também para a gente fazer uma observação bem apropriada com relação ao processo osmótico. Tá certo, pessoal? Então, vai aí esse experimento para que vocês possam fazer, tá? Não esquece, são 2 colheres de sal, apenas em um único recipiente, um único copo. O outro fica sem sal, normal, só com água e o ovo. Não precisa cozinhar o ovo antes de fazer, certo? Antes de utilizar ele para esse experimento, porque pode gerar essa dúvida. E aí eu já tô deixando aqui bem claro para vocês, tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Esse ponto referente à osmose. E agora nós vamos elencar mais algumas características, tá bom? Nós falamos, né, aqui nós comentamos algumas características sobre a osmose, falamos que é um processo, né, que ocorre por meio, né, do auxílio de permeases, tá bom? É um processo que acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, quando o processo ele acontece contra o gradiente de concentração, ele sai do meio menos concentrado e vai para o meio mais concentrado. Com isso, mais concentrado de quê, né, professora? Mais concentrado de soluto, tá, pessoal? Não se confunda não, por favor. Então, sai do meio menos concentrado de soluto e vai para o meio mais concentrado de soluto. E, consequentemente, né, um processo como esse que funciona dessa forma, é claro que as concentrações vão se tornar desequilibradas. Se sai do meio de menor e vai para o meio de maior concentração, ocorre um desequilíbrio das concentrações, certo? Dessas substâncias, ok? Então, só que detalhe, tá? Você vai observar que o meio de concentração que você vai estar analisando é o meio de concentração de soluto. Mas quem vai estar se deslocando não é o soluto, tá? Quem vai estar se deslocando é o solvente. O soluto é só para determinar qual é o meio mais concentrado e o meio menos concentrado. Mas quem vai estar fazendo esse deslocamento é o solvente, tá certo? Então, se esse meio é o menos concentrado, então vai sair solvente daqui e migrar para o outro meio, que no caso é o mais concentrado. Tá certo? Pronto. Esse transporte, né, esse mecanismo de transporte, é um mecanismo de transporte passivo, porque não há gasto, não há perca de energia, tá bom? Então, o único desses mecanismos que nós vamos associar como sendo um mecanismo de transporte ativo, que eu já falei para vocês, é a bomba de sódio e potássio, que nós vamos ver, né, um assunto da nossa próxima aula. E aí, detalhe, tá? Existem 3 mecanismos que são configurados como transporte passivo, que não há gasto, que não há perca de energia, ou seja, das moléculas de ATP, das moléculas de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, que é o transporte da difusão simples, da difusão facilitada e da osmose, ok? Então, esses mecanismos de transporte nós configuramos como sendo transporte passivos. Espero que vocês tenham compreendido. Esse era o último ponto que eu tinha para comentar com vocês a respeito das características, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!